Filosofia política. A respeito dessa temática, neste vídeo nós vamos contextualizar a respeito do significado do termo política, o seu conceito, a sua definição, a sua relevância, algumas características baseadas na sociedade atual, as formas e os tipos de poder. A respeito do conceito política, nós vamos ver que a origem da palavra ela é grega. A palavra política ela significa polis, que ao mesmo tempo denomina o contexto de cidade. Então a palavra política ela é de origem grega, que significa polis, que é o mesmo significado de cidade. Nesta imagem nós temos uma frase clássica do filósofo grego Platão, que expõe: o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Essa citação, esse fragmento desse filósofo grego, muito relevante no campo da política, ela traz uma análise a respeito até mesmo do contexto social do nosso país, a nossa sociedade, que muitas pessoas dizem, se consideram e tem até mesmo a definição de odiar a política. Nós sabemos que a participação, a prática do cidadão na vida política de seu país, do seu estado, do seu município é essencial. E muitas vezes quando você nega, quando você expõe odiar essa prática de expor a sua participação na vida política, seja do seu país, do seu estado, do seu município, você vai correr o risco de ser governado por pessoas que não vai ter a capacidade de lhe representar, seja na esfera do poder executivo, no poder legislativo. E essa frase desse filósofo grego Platão, ela expõe muitas vezes até mesmo a realidade do país, do estado, do município, em que as pessoas, a sociedade não acreditam mais na política e nos seus representantes que negam a sua participação. Então, principalmente no campo da filosofia política, é essencial que toda a população, que os jovens, que os adultos tenham conhecimento a respeito do que é que vem a ser política, qual a importância da política e a praticá-la, principalmente com a questão do ato da cidadania, que, entre as suas principais características, temos a questão do voto, de escolher os nossos representantes. Então essa frase inicialmente ela faz a gente refletir justamente a realidade política do nosso país, do nosso estado, do nosso município, que é a importância do cidadão, das pessoas participarem, serem ativos na vida política. Dando continuidade, nós vamos ver que a política ela tem a origem na Grécia Antiga. Inúmeros são os filósofos, pensadores que têm as suas definições, seus conceitos a respeito do termo política. Mas nós vamos ver que um dos filósofos gregos que ganhou destaque nesse quesito é Aristóteles. Aristóteles vai dizer que a política é a arte de governar, a arte de gerir o destino da cidade. Então essa é uma das definições que nós vamos aprofundar inicialmente a respeito da política. Nós vimos que o termo política, a palavra política significa polis, que é igual a cidade. Já Aristóteles vai definir a política como a arte de governar, a arte de gerir o destino da cidade. Nós vamos ver que a política ela é o campo do conhecimento, ela é a ciência do governo dos povos. É uma outra definição que nós podemos trazer, entre inúmeras que são encontradas aí nos livros, na internet. Mas a política em si, ela só vai ganhar o termo científico a partir do filósofo Nicolau Maquiavel. Nós vamos ver que, principalmente no período da Grécia Antiga, com Sócrates, principalmente com Platão e Aristóteles, a política ela vai ser um pouco sistematizada, até mesmo imaginária, entre eles com o filósofo Platão, que cria uma ideia de cidade ideal para ser desenvolvida a política. Aristóteles é que vai fazer uma política mais sistematizada, por exemplo, com começo, meio e fim, mas é com Maquiavel que o termo política vai ganhar a dimensão científica, vai se transformar de fato em uma ciência. Buscar solucionar características com experimentos, por exemplo, como práticas, com teoria e prática mais especificamente.
E para concluir esse primeiro momento, nós vamos ver que a política, ela entre algumas de suas características e importâncias, ela vai buscar tratar das relações de poder, que é o que nós vamos ver nos vídeos adiante. Os tipos de poder que são desenvolvidos a partir da prática da política. Nós vamos ver que a política ela vai buscar desenvolver o Estado e a legitimidade do poder. Como esse poder vai ser distribuído, vai ser exposto diante da sociedade. Aqui a gente vê algumas imagens, algumas charges que retratam sobre a questão política. Como eu já coloquei anteriormente, alguns dos teóricos, filósofos que vão retratar, vão se dedicar aos estudos filosóficos da política. Eu citei, por exemplo, Platão, mas entre outros, Aristóteles, outro filósofo grego, Nicolau Maquiavel vai ter uma grande importância, principalmente no contexto científico. Jean-Jacques Rousseau vai ser um outro autor que vai retratar, principalmente no contexto da democracia, no campo da política, entre outros autores, filósofos que nós vamos estudar neste ano letivo a respeito da filosofia política. Aqui algumas charges, algumas imagens, gravuras que faz a gente refletir e analisar sobre a questão da política, isso na esfera internacional, até mesmo nacional. É importante que a gente tenha essa compreensão e da prática da importância da política em nossa sociedade.